Seja muito bem-vindo ao projeto Dorcas Brasil. É um prazer ter você conosco nesta noite para trazer para nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, os ensinamentos que, por certo, iremos ouvir e colocar também em prática. Boa noite, graça e paz a todas. Eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês, participando dessa reunião, deste momento de estudos e de aprendizado. Louvo a Deus pela vida da missionária Iracema, que tem estado à frente desse trabalho, com todas essas mulheres que você tem ajudado, que Deus continue te usando. E eu tenho certeza que essa reunião será de muito proveito para todos nós, em nome de Jesus. Meu nome é Samuel Faria, sou marido, sou pai, sou pastor, professor, psicanalista, sou casado há 24 anos com a pastora Ana Paula, sou pai da Ana Laura, que tem 24 anos hoje, sou pai da Maria, com 19 anos, pai da Radassa, com 17 anos, sou pai de Samuel Davi, e para por aqui, podem ficar tranquilos, sou pai de Samuel Davi, que tem 14 anos, sou pastor há 17 anos, eu e a minha esposa. Nós estamos na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, na região aqui das vertentes, o circuito da Estrada Real do Brasil, né? Terra do ouro, terra da corrida do ouro, terra das igrejas de 300 anos, de 3 séculos, enfim. Um lugar muito bonito. Nós estamos aqui pastoreando a igreja Família Viva, trabalhando, vivendo como família, levando o evangelho aqui, tentando levar o evangelho aqui, à medida do possível, com a graça de Deus. E, assim, esse é só um pouquinho de tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. A gente começou uma comunidade nova aqui, uma igreja nova aqui. Hoje nós já temos algumas pessoas que têm seguido ao Senhor Jesus, caminhado conosco, e tem sido uma bênção. Tá? E nessa noite eu quero trabalhar com vocês, as queridas irmãs, amigas e pessoas que vão assistir a esse vídeo, a essa transmissão, a essa live. Eu queria falar com vocês a respeito da ansiedade, mas fazendo uma pergunta, provocando já uma pergunta para todas vocês, uma pergunta retórica, para você responder para si mesmo, para nós respondermos para nós mesmos. Né? Por que falar de ansiedade à luz da Bíblia e também falar a respeito de saúde? A Bíblia tem alguma coisa que pode nos acrescentar a respeito de saúde, a respeito de ansiedade? Na verdade, o Senhor Jesus quer que o nosso coração, sobretudo no que se refere à questão da ansiedade, o Senhor Jesus quer que os nossos corações estejam em paz. É tanto que, um pouco antes dele ser assunto da terra, dele subir aos céus, ele diz as seguintes palavras: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu a vos dou. Não como o mundo, não como as pessoas entendem o que é paz, mas ele nos dá uma paz de uma forma diferente. O apóstolo Paulo simplifica dizendo que a paz de Cristo ela tem que habitar ricamente o nosso coração em Cristo Jesus, uma paz diferente, que o mundo não entende, conforme Jesus disse, mas que a gente que está vivendo, a gente que está sentindo, a gente que está recebendo essa paz do próprio príncipe da paz, a gente passa a entender que mesmo em meio a tribulações, dificuldades, adversidades e, sobretudo, a respeito do tema de hoje, ansiedade, há um lugar de paz em Cristo Jesus para as nossas vidas, sobretudo para a vida das mulheres. Tá? A definição básica de ansiedade é um estado emocional de apreensão, medo ou preocupação demasiada com o futuro. Pode se tornar uma condição psicológica quando ela persiste, quando ela é persistente, ela acaba incapacitando as pessoas das quais são submetidas a
processos de ansiedade. No panorama clínico, a ansiedade é o transtorno mental mais incidente no mundo. Tá? O transtorno mental mais incidente no mundo é a ansiedade, alcançando mais de 300 milhões de pessoas em 2019. Então, um estudo não muito longo, aí, não muito atrás, um estudo mais recente, as mulheres são as mais afetadas. Tá? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz isso, que entre homens e mulheres, as mulheres têm o dobro de chances de apresentar casos clínicos, condição psicológica persistente e incapacitante a respeito de ansiedade. Só nos Estados Unidos, 23,4% das mulheres apresentam algum transtorno de ansiedade ou apresentaram algum transtorno de ansiedade no último ano. Já os homens, cerca de 14%. Então, veja, as mulheres apresentam um quadro 10% a mais do que os homens a respeito da ansiedade. Tá? Deixa eu só acertar meu slide. Dados atuais agora, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o Brasil. O Brasil é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. Afeta cerca de quase 10% da população brasileira, ou seja, levando em consideração que o nosso país tem aí cerca de entre 210 e 215 milhões de pessoas, nós estamos falando aí de mais de 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum transtorno de ansiedade, com algum problema relacionado à ansiedade e todas as patologias que ela traz consigo. Lembrando que nas mulheres é quase o dobro. Tá? As mulheres são, como eu disse, são 2 vezes mais propensas a sofrer ansiedade do que os homens. Isso são dados do Anxiety and Depression Association da América. E consequências no corpo é a ativação contínua do eixo estresse-cortisol, que favorece a hipertensão, a dor crônica, distúrbios digestivos, queda na imunidade, vai trazendo consigo outras doenças que a gente chama de psicossomáticas, são aquelas doenças que a pessoa começa a ser produzida no corpo do indivíduo, da mulher, no caso de vocês, por conta de todo o estresse causado pela ansiedade e outras doenças psicossomáticas ou psíquicas que a pessoa possa ter, tá? Por que a igreja deve abordar? Essa é a pergunta do começo. A fé não dispensa o cuidado com a saúde. Jesus trata da raiz espiritual, mas também acolhe o sofrimento humano com soluções que atravessam o corpo, alma e espírito. Jesus nunca se preocupou somente com o espírito, mas Jesus sempre cuidou de nós, seres humanos, seus filhos, né? Falando de Jesus também como parte da Trindade, como Pai, ele também sempre se preocupou em curar o nosso coração, curar a nossa mente, curar o nosso corpo. Jesus curava doenças físicas, Jesus curava doenças espirituais, mas Jesus também curava doenças psicológicas, tá bom? Então, o versículo-chave, o versículo para você anotar, guardar aí, se você ainda não tem, se você não lembra, para você ter ali na sua bolsa, escrito, como se fosse uma caixinha de promessas, é o que o apóstolo Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Pedro ele fala: nós devemos lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. O versículo é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, qual é o nosso desafio? Qual é o seu desafio com relação à ansiedade? O que você pode buscar? O que nós podemos buscar na Bíblia? Numa perspectiva bíblica, o que Jesus tem a dizer? O que a palavra de Deus tem a dizer para nós a respeito de ansiedade? Logo no primeiro livro bibliográfico de Jesus, o livro de Mateus, já nos primeiros capítulos, lá no Sermão da Montanha,
Jesus, no capítulo 6, a partir do verso 25, ele começa a chamar a atenção das multidões, ele começa a questionar as multidões, as pessoas que estavam ali seguindo, esperando que por ele fossem ensinadas. Ele chama a atenção dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que haveis de comer ou vestir ou beber. E aí ele começa a trazer uma série de ensinamentos falando a respeito do assunto de não se preocupar com o amanhã, de não perder tempo se preocupando com um dia que nem ainda nasceu. Jesus usa aves, Jesus usa plantas, flores, Jesus usa coisas do dia a dia para exemplificar que Deus supre as nossas necessidades básicas, tá? Então, enquanto o povo estava preocupado com o que havia de comer, com o que havia de beber, com o que havia de vestir, e aí Jesus fala assim: olha, você não tem que se preocupar com isso, porque isso Deus já está cuidando de vocês. A fala de Jesus é: olha, vocês são maus, na perspectiva de que a gente tem dificuldade de ser bom, tá? E aí, mesmo assim, vocês cuidam bem dos filhos de vocês. Vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos. Vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu também não vos dará todas as coisas que vocês precisam, porque é isso que Jesus diz. E aí Jesus continua dizendo: olha, vocês precisam, na verdade, se preocupar menos com o amanhã e viver mais o hoje na perspectiva da fé em Deus. Se a gente fizer, a palavra de Deus nos ensina a respeito das leis, as leis que Deus estabeleceu para que as coisas possam acontecer da melhor forma no mundo. E uma delas é a lei da semeadura. Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas com Deus. Se a gente trabalha dignamente, se a gente vai atrás do nosso pão de cada dia, se há contentamento, se há alegria, se há gratidão, coisa que a gente ainda vai abordar um pouco mais à frente na palestra, Deus também vai nos honrar cuidando de nós, porque vai ser fruto da nossa semeadura, vai ser fruto do nosso plantio. Na perspectiva bíblica, a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma, porque se Deus for o nosso Pai, nós estaremos sendo cuidados por Deus. Na perspectiva da saúde, por outro lado, a preocupação com recursos, com emprego, com alimentação, com casa, com transporte e todas essas coisas que as pessoas, na maioria das vezes, se preocupam e acabam alcançando um estado de ansiedade, vai fazer o quê? Diferentemente da perspectiva bíblica, vai nos trazer, na perspectiva da saúde, um disparo, um aumento do nosso nível de cortisol. Aí a gente vai ficar, né, dormindo mal à noite. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ligado ao estresse, vai fazer com que à noite o nosso triglicerídeo, é uma palavra difícil para mim, né? Mas é triglicerídeo, vai aumentar também, o risco vascular vai aumentar também, tudo isso baseado em pesquisa, tudo isso é medicina, baseado em saúde mesmo, e muito levado a sério. Então, assim, a gente precisa, nós precisamos, vocês, mulheres, precisam deixar, conseguir desligar-se do que, do que traz esse medo do futuro, do que traz essa angústia, essa preocupação com o futuro, todas essas coisas que eu citei aqui, sobretudo, né, cuidado com o filho, cuidado com o marido, cuidado com a alimentação, cuidado com o emprego, cuidado com casa. Tudo isso vai fazer com que você não durma bem, com que você não viva bem, com que níveis altíssimos de cortisol sejam disparados no seu corpo em forma de hormônio, e aí outros hormônios vão vir a reboque e você vai aí aumentar o risco de problema de coração, pressão alta, infarto e tantas outras coisas. Mas a pergunta é, pastor, como? Samuel, como? Como que a gente faz? A gente precisa trabalhar de forma que tomemos atitudes pontuais e corretas para que a gente não viva, então, esse eterno loop. Eu não consigo dormir, eu acordo mal, eu não descanso, e porque eu não descansei,
níveis de hormônios ruins no meu corpo acabam aumentando, e eu já deito cansada de novo e preocupado com amanhã, e aquela coisa toda. Então, eu preciso cortar esse ciclo, cortar essa forma de viver e reprogramar a minha mente, reprogramar o meu coração, tá? Por exemplo, se a situação que a pessoa tem ficado presa e estado ansiosas, vamos usar como exemplo o dinheiro, seja o dinheiro, a gente precisa, você precisa, nós precisamos listar as situações que vão ativar a ansiedade financeira, tá? E aí eu faço o quê? Em oração, eu as entrego a Deus, e aí eu faço o que o salmista Davi fala no Salmo número 4, verso 8. Em paz eu me deito e me levanto, porque só o Senhor tem cuidado de mim, só nele eu tenho estado em segurança, tá? Se a gente fizer isso, pega um papel, pega uma caneta, pega um lápis e começa a anotar, olha, eu não estou conseguindo dormir, porque à noite eu estou pensando muito no dinheiro, à noite eu estou pensando muito nos problemas do meu casamento, à noite eu tenho pensado muito nos problemas com o meu filho. Nenhuma noite de sono que você perca vai fazer com que você resolva o problema que você está vivendo hoje. Então, mas pastor, eu não consigo me desligar. Se você orar, se você pedir ajuda ao Espírito Santo, se você colocar em prática o versículo-chave que nós lemos agora no começo aqui, lançando sobre ele toda a nossa, a minha, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós, vai dar certo. Você vai ver que vai funcionar, né? Se você começar além do inventário, né, além de listar as coisas que trazem essa ansiedade na sua vida, você precisa praticar a higiene do sono, tá? Se você vai deitar, leva celular junto, então começa a pesquisar coisas que vão te levar de novo para o foco do problema, o foco da ansiedade, você não vai conseguir dormir. Então você precisa higienizar o sono e deitar sem celular, e tomar um banho, relaxar, praticar algum tipo de respiração, meditação na Bíblia, meditação, existe várias formas, assistir alguma coisa que possa trazer alegria ao seu coração. Não dá para, estando ansioso por algum problema, ir lá e assistir 1 hora de qualquer jornal que seja, e aí ver aquele monte de tragédia e depois se deitar achando que você vai conseguir dormir. Você não vai conseguir. Então você precisa estabelecer um horário para revisar as contas, se for o caso das contas, estabelecer um horário para revisar a tua vida, né, os seus relacionamentos, seja com o marido, com os filhos, com o patrão, qualquer pessoa que seja, com o pastor que seja, né? E você, depois disso, você feito esse estabelecimento do horário e tudo, não levar isso para depois das 19 horas, 20 horas, porque é quando o nosso corpo já está se preparando para dormir. Em consultório, fazendo sessão de análise com algumas pessoas, o simples fato da pessoa mudar o horário de dormir, deitar para dormir mais cedo, jantar mais cedo, deixar as preocupações do dia do amanhã para o dia de amanhã, já fez com que aquela situação toda de estresse que elas estavam vivendo mudasse, melhorasse e muito. Então, algumas atitudes pontuais vão fazer com que você, mulher, sobretudo, que sofre mais, dito aqui nos nossos exemplos aqui, né, tenha menos situações, viva menos situações de ansiedade. Precisa fazer um inventário, depois eu mando para Iracema o PDFzinho para vocês terem aí. Precisa fazer um inventário de confiança, precisa listar as situações que têm tirado a sua paz, até mesmo para colocar diante de Jesus. E precisa fazer urgentemente, se alguém tem vivido alguma situação de estresse, precisa fazer urgentemente a readequação, a higiene do sono, se estabelecer um horário mais cedo para dormir. Algumas pessoas, então são exceções, algumas pessoas dormem mais tarde, dormem menos tempo, geralmente são homens, mas as mulheres, a gente sabe, está cheio
de estudos por aí, na própria internet a gente vê um monte de coisa escrita, um monte de estudo ali para a gente poder analisar que as mulheres precisam de mais tempo de sono. Enquanto o homem dorme de 6 a 8 horas por dia e fica bem descansado, a mulher, na maioria delas, existem algumas exceções, a mulher precisa de, no mínimo, de 8 a 10 horas de sono por dia. Aí deita tarde, com o celular na mão, pensando no problema de amanhã, brigado com alguém, não vai conseguir dormir, e aí os níveis de cortisol vão aumentar, e triglicerídeo vai aumentar, a pressão vai aumentar, e daqui a pouco Deus recolhe e o problema fica aqui e você vai e não resolveu nada. Então não adianta. Então a primeira coisa é a gente precisa confiar na provisão de Deus, na provisão do Pai e entender que nós vivemos num ciclo biológico. Esse ciclo biológico não pode ser afetado pelas nossas preocupações. Atrapalha tudo, atrapalha a sua vida de dia, atrapalha a sua vida à noite, atrapalha a sua vida com o seu marido, atrapalha a sua esposa, atrapalha a sua vida com os seus filhos, atrapalha sobretudo a sua vida com Deus. Jesus diz assim, ó, não andeis ansiosos pelo que vocês têm que comer, beber, vestir. Jesus fala que o Pai está cuidando da gente, melhor do que a gente cuidaria dos nossos próprios filhos. E aí o segredo de Jesus é: o que vocês precisam é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas, que coisas? Que estão listadas no capítulo 6, a partir do versículo 25, lá de Mateus. Que coisas? Comida, bebida, vestuário, relacionamento, o dia de amanhã, tudo isso Deus está cuidando. Tá bom? Segundo tópico, estou acostumado com a igreja, eu ia falar assim, podemos ir para o segundo tópico? Podemos, né? Segundo tópico, a gente precisa descansar em Jesus. Não só crer que Ele provê todas as coisas, mas a gente precisa, de fato, de verdade, de uma vez por todas, descansar em Jesus. Para aqueles que são cristãos há algum tempo, já estão acostumados com a fala de Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que ele diz, ele tem um convite, na verdade, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Falando diretamente às mulheres, Jesus dizendo: venham a mim todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, porque eu tenho alívio para vocês. Esse é o convite de Jesus. Olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele não tem só provisão de sustento para nós, mas ele tem também descanso em meio à preocupação, descanso em meio à fadiga, porque é isso que a ansiedade causa na pessoa. É isso que a ansiedade causa na mulher, no indivíduo. Ela vai gerando um estado tão crônico de cansaço que chega a se tornar uma fadiga, porque quiçá um burnout, que é uma palavra que está sendo muito usada hoje, mas que é quando a pessoa chega no limite do estresse, da preocupação, tendo muitas vezes privação do sono e tantas outras coisas que o burnout pode causar. Burnout, só para vocês entenderem, é um estado crônico da ansiedade. Algumas pessoas caminham tão longe dentro do burnout que tiram a própria vida para poder tentar achar alívio ao sofrimento de tudo que a ansiedade pode trazer. Mas Jesus tem descanso para nós. Jesus tem descanso para a nossa fadiga, para o burnout, para a privação do sono. Jesus tem remédio para a nossa ansiedade, tá? Jesus reconhece o peso das nossas preocupações. Jesus reconhece que algumas adversidades das quais nós passamos durante a nossa vida, elas são pesadas demais. Então ele fala, não fique carregando isso tudo sozinho, divide comigo, venha até a mim, eu tenho descanso, eu tenho alívio. E aí o versículo
continua dizendo que Jesus troca o fardo, ele pega o nosso que é pesado, entrega o dele que é leve. Ele pede para que a gente aprenda com ele. Mas muitas vezes a gente ouve tudo isso, lê tudo isso, quer experimentar, mas não consegue. A pergunta é por quê? Por que que eu fico tendo, ou por que as pessoas ficam tendo a privação do sono e se multiplicando, né, todas as consequências que a ansiedade pode trazer ao corpo, à saúde física, mental e até espiritual? O que que eu posso fazer? Está falando aqui, a gente precisa confiar em Jesus, precisa descansar em Jesus. Gente, a palavra descansar, ela é muito interessante. A raiz dela são duas palavras, des e cansar. Eu pego aquilo que é canseira e desfaço. Descansar é um estado contrário a canseira. Eu preciso entender isso. Jesus pode fazer isso. Mas eu tentei ontem e não consegui. Tente hoje de novo. Tente amanhã de novo. Chegará uma hora que você vai perceber que a canseira deu lugar a um alívio, que a preocupação deu lugar a um refrigério, que tudo aquilo que estava tirando o seu sono ficou no passado e agora você deita, como eu disse lá no Salmo 4:8, você deita, dorme e se levanta, porque Deus tem cuidado de vocês. Tá? Então, Jesus reconhece o nosso peso. Jesus sabe que o mundo é difícil. Jesus sabe quantos problemas nós temos. Jesus sabe, conhece cada uma das aflições que a gente carrega no nosso dia a dia. E ele convida a gente para caminhar com ele, mas caminhar carregando um peso leve, caminhar carregando um peso onde não há cansaço extra nesse carregamento de peso. Tá? Jesus nos convida a caminhar, ou convida cada uma de vocês, mulheres, a caminhar em um passo sincronizado com ele. Nem na frente, nem atrás, mas ao lado, sem se preocupar com o futuro, muito menos olhando para o passado, que aí é um outro problema, que é a depressão, mas ele quer que a gente viva o hoje. Há 2 dias na nossa vida que a gente não pode fazer nada. Um é o dia de ontem que passou, e o outro é o dia de amanhã que ainda não chegou. É por isso que hoje se chama presente. Nós precisamos viver o presente, essa dádiva de Deus. Jesus disse lá em Mateus 6, basta a cada dia o seu próprio mal. Nenhum de nós, nenhuma de vocês, mulheres, por mais preocupadas que estejam, vão conseguir acrescentar 1 centímetro sequer à vida de vocês. A gente não vai conseguir. Então é melhor se render, é melhor reconhecer que com as nossas forças e com as suas forças, você não está conseguindo. Então você chega diante de Jesus e fala abertamente, eu preciso desse descanso, eu preciso dessa troca de fardo, eu preciso caminhar ao seu lado, nem à frente e nem lá atrás, eu preciso ir com o Senhor nessa jornada. Pode fazer melhor, pode convidá-lo a caminhar com você, pode falar para ele, Senhor, caminha comigo, diminui o meu passo, diminui a minha caminhada acelerada, porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ou acontece, melhor dizendo, ela acontece porque a gente fica acelerando coisas que nós não temos certeza se vão acontecer. Vivendo coisas que ainda não é o dia de viver. Vivendo situações que ainda não chegaram para a gente viver. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique, com que a mulher, com que vocês, de repente, alguma de vocês, fiquem ansiosas. Tá? A gente precisa praticar o jugo leve. Tá? Você reserva um tempo para você? Você tira um tempinho para você ou você fica o tempo todo? Geralmente a mulher é assim, né? Mulher pensa no marido, pensa no filho, na filha, pensa no cachorrinho, pensa na mãe, pensa no pai, pensa na vizinha, pensa em todo mundo, só não pensa nela. Muito de vez em quando tira um tempo, vai lá na cabeleireira, senta lá, mas lá também, o que acontece? Tem um monte de outras mulheres juntas assim, aquele monte de conversa, uma falando uma coisa. Eu não frequento salão feminino, mas eu já fui algumas vezes buscar a minha esposa, eu sei como é que é. E aí, né, com todo respeito, fazendo uma brincadeira, assim,
disputando uma com a outra, quem tem mais problemas, né, para poder contar aquela coisa toda. Isso não é descansar, isso não é o seu tempo. Descansar é tirar um tempo para você. Descansar é desligar o celular. Descansar é sentar para ler um bom livro, para ver um bom filme, para ir em algum lugar que você gosta, fazer uma refeição que você gosta, com a pessoa que você gosta, ou então sozinha, problema nenhum nisso. Você reserva pelo menos um dia na semana para você, pelo menos um dia no mês você reserva para você, ou 24 horas, 30 dias por mês, você está pensando em todo mundo. Eu tenho que deitar logo, porque já são 11 horas da noite, já está tarde, amanhã 6 horas eu tenho que acordar, porque o fulano, o meu filho, o Joãozinho, a Mariazinha, vai para a escola, eu tenho que fazer o lanche, eu tenho que ver. Você vai ficar aí, eles vão ficar aí, perdão, melhor dizendo, e você vai embora. Tá? Você precisa praticar o jugo leve, a prática do jugo leve. Você merece. Se você está me vendo, mas eu não estou vendo você, vai falar assim: eu mereço um dia de descanso, eu mereço meio dia de descanso, eu mereço na semana algumas horas de descanso. Esses dias eu dou aula, sou professor de artes também, de música, e aí eu havia trocado uma aula minha com uma professora que precisava fazer um, uma prova de mestrado, e eu fui no dia dela, depois ela foi no meu dia dar aula, e aí a gente tinha combinado que ela iria de manhã dar as 3 aulas que eu havia dado no lugar dela, só que melhor, ela ia depois do recreio, só que ela apareceu de manhã, apareceu 7 horas da manhã. E aí eu falei, puxa vida, você falou que vinha depois do recreio, achei que você vinha lá para as 10 horas, agora ainda são 7 horas da manhã. Mas eu falei, tá bom, dá as aulas agora de manhã, às 7 horas, eu volto às 10 e eu ministro as outras 3 e tá tudo certo, não tem problema. Ela estava lá na escola e tudo. E aí eu pensei assim, vou embora para casa, fico aqui na escola, vou fazer o quê? Pensei assim, vou tirar um tempo para mim. 3 horas eu fui numa padaria, sentei, pedi um café, pedi um pão na chapa, estava passando um jornal na televisão lá, eu estava sozinho na padaria, eu pedi para a moça do caixa desligar para mim, e fiquei ali, falando com Deus, falando sozinho. Aí uma hora eu peguei o celular, olhei algumas coisas, olhando algumas mensagens, olhando a agenda, tirei um tempo para mim. Aí quando quase lá umas 9h30, 9h40, alguém da igreja apareceu na padaria. E aí nós tiramos uma foto junto e mandamos no grupo da igreja. Oh, nós estamos combinando na padaria sozinho. Mas não combinamos nada, né? Eu estava lá sozinho, só tinha passado a comprar um pão e foi embora. Você precisa tirar um tempo para você, você precisa fazer a prática do jugo leve. Tá? Reserve o descanso intencional. A palavra sábado, que no hebraico significa Shabat, é a palavra que significa descanso. A tradução da palavra é descanso. Deus nos exorta, nos encoraja, Deus chama a nossa atenção e que a gente precisa trabalhar 6 dias na semana, mas no 7º dia a gente precisa descansar. Talvez o seu 7º dia não seja no sábado, não seja no domingo, mas seja na segunda, seja na terça, na quarta, quinta, em qualquer dia da semana, que você possa tirar um dia para descansar, para oxigenar a sua mente, para oxigenar o seu inconsciente, o seu consciente. Você precisa fazer, porque senão, daí para frente, é correr e correr e correr e nunca descansar e estar num estado frenético de ansiedade, coisa que Deus não quer para você, não quer para mim, não quer para nós. Ok? Tá? A higiene do sono, ela é cristocêntrica, tá? Ela é um mandado de Deus, tá? Esse ritual de se desligar com a leitura de um salmo, igual eu falei lá no começo, com uma respiração profunda, né? Veja aí na internet técnicas de respiração, o que você pode fazer. Isso vai reduzir a frequência cardíaca tua antes de você dormir. Se a pressão estiver um pouco elevada, ela vai abaixar. Se os batimentos estiverem fora do compasso, eles vão entrar no circuito correto. E aí você vai preparar
o teu corpo, a tua mente para o sono. E se você dormir bem, você vai acordar bem. Muita coisa boa vai acontecer naquele dia, porque aí você vai ter dormido bem, você vai ter feito a prática de entregar a Jesus as suas preocupações, enfim, e todas essas coisas. E o terceiro tópico aqui, que eu separei para vocês, então, o primeiro, só para a gente recapitular, é confiar na provisão de Deus, tá? E sair do ciclo biológico da preocupação. O segundo tópico é o descanso que há em Jesus, tá? Jesus tem descanso para nós. Jesus não quer a gente o tempo todo fadigado, um burnout, quase esperando aí as situações extremas. Jesus não quer que a gente tenha privação do sono, pelo contrário, ele nos ensina. Veja bem, em várias situações bíblicas, Jesus teve cansaço, Jesus teve sono, Jesus dormiu, Jesus teve fome, Jesus bebeu água, Jesus tirou o tempo sozinho, Jesus comeu à mesa, se assentou à mesa com amigos, mas aí a gente acha que é melhor que Jesus, muitas vezes, aí não para, não descansa, não come, não cuida do corpo, não cuida do sono, não cuida da mente, enfim, tá? Então, tópico 3 aqui, ó, a gente precisa aprender a prática da oração, mais a súplica e mais a gratidão. Essas três coisas juntas, a oração, a súplica e a gratidão, elas são consideradas por alguns especialistas cristãos como a neurociência da paz, tá? Eu estava vendo uma matéria sobre psicanálise outro dia atrás. Nessa matéria, eles fizeram uma ressonância magnética em pessoas enquanto elas oravam. E enquanto elas oravam, os números bons da ressonância magnética, ou aquela ressonância do cérebro mesmo, começaram a se mostrar muito bons, melhores, um estado mental de paz, um estado mental onde, enquanto a pessoa orava e ia ali fazendo o exame da ressonância magnética, muitas outras áreas do cérebro, muitas outras sinapses cerebrais, que são quando os neurônios começam a se ligar uns nos outros, elas foram sendo ativadas por conta da oração. E aqueles médicos cristãos chegaram à seguinte conclusão, que quase que nenhuma outra situação na vida de alguém acontece coisa parecida. Então, a oração, a súplica e a gratidão vai fazer com que a nossa mente ela seja oxigenada, tanto quanto o sono reparador, tá? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo repete as palavras de Jesus. Ele fala assim, aos irmãos da cidade de Filipos, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por outro lado, que as coisas que vocês precisam sejam conhecidas por Deus, ou seja, que vocês orem a Deus com toda oração e súplica, sendo gratos o tempo todo, é isso. Depois em casa você vai lá e lê o texto, é Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Tá? Aqui, na perspectiva bíblica, o apóstolo Paulo apresenta um tripé espiritual. São três coisas, então. Falar com Deus, que é a oração, pedir ajuda a Deus, que é a súplica, e agradecer a Deus, que é a gratidão. Tá? Essas três coisas combinadas, a partir do momento em que eu reserva um tempo, tira um tempo, porque não é assim, eu sei que muitas mulheres fazem isso, a minha esposa faz também, e é bênção, tá? É bênção de Deus, eu louvo a Deus pela vida das mulheres que mesmo ali trabalhando, ou em casa, ou fora, estão orando o tempo todo, aquela coisa toda, que ela está ali, ela vai fazer o almoço, está orando, e colocam um louvor e está adorando aquela coisa toda, aí tem que botar uma roupa para lavar, ela está orando, eu sei como é que é, né? Mas precisa ir um pouquinho além, precisa parar um pouquinho, precisa sair daquela correria só um pouquinho. Mas eu só tenho 10 minutos, não tem problema, pode ser. Bom que seria mais, mas se você tirar um tempinho e você entrar lá no seu quarto ou em qualquer cantinho da casa que você tenha como o seu canto de oração,
O simples fato de você parar tudo que você está fazendo e falar a palavra Pai, eu estou na tua presença. Você começa, então, a orar, a falar com Deus. E essa oração, ela sendo feita com a questão da adoração a Deus e mais a súplica, que é dizer, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem acontecido isso, tem acontecido aquilo. Se você vai colocando diante de Deus todas essas coisas, tá? E culminando com o término do agradecimento, e apesar de tudo isso, Deus, apesar de todas essas coisas que têm me acontecido, eu quero te agradecer pelas forças, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito. Tudo isso vai fazer com que haja na sua mente, haja no seu coração essa paz interior que vem de Deus, tá? Esse é da perspectiva bíblica. Da perspectiva da saúde, há uma meta-análise que mostra que intervenções de gratidão reduzem a ansiedade e a depressão. Estudos de neuroimagem, como eu disse aqui, indicam que a oração acalma circuitos de ameaça e ativa áreas de autorregulação emocional. Então, a prática da oração, mas a oração consciente, não aquela do automático, a oração consciente, essa prática vai fazer com que circuitos que antes estavam sendo ameaçados pela ansiedade, pelo burnout, comecem agora a produzir sozinhos, a autorregulação, começa a ativar áreas sinápticas da nossa mente, do nosso cérebro, que vão trazendo cada vez mais sensação de bem-estar e de descanso, de paz, de refrigério. Você já teve quando você era mais nova, já teve aquele diário, você escrevia as coisas nele e tal, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquele outro. Se você já teve, por que não resgatar? Por que não ao acordar, só que ao invés de você escrever o que você viveu, você vai anotar 2, 3, 4, 5 provisões que Deus acabou proporcionando na sua vida no dia anterior. Aí, ao invés de você acordar pensando no problema que você vai resolver, ou que você tem que resolver, você acorda e anota 3 coisas que Deus te abençoou no dia anterior. Faz o teste para você ver como é bom. Escreve lá. Você acorda amanhã e fala assim, olha, ontem foi uma bênção. Ontem Deus falou comigo na oração que a missionária Iracema fez, lá na palestra que foi ministrada, nos versículos bíblicos que foram citados, na hora da oração que eu faço lá em casa, Deus trouxe paz ao meu coração. Escreve lá. Coloca lá no seu diário. Dia 20/5 de 2025. Coisas que Deus fez na minha vida no dia 19. Coloca lá, tá? Coloca lá coisas que Deus tem feito. Seja grato e coloque embaixo, eu te agradeço, Deus. Já recebeu um obrigado de uma pessoa por algo que você fez a respeito da vida dela e você se sentiu satisfeito, satisfeita, se sentiu realizada porque você percebeu que aquele sentimento de gratidão foi verdadeiro da parte da pessoa? É assim que a gente se sente quando a gente agradece a Deus, quando a gente se achega até a Deus, e entende que tudo é Ele que faz, tudo é Ele que dá, tudo é Ele que abre as portas, enfim, tudo é Ele que tem cuidado de nós. Amém? Tá? E faça a sua oração sem pressa. Tem gente que se ajoelha na presença de Deus, senta em pé, não sei como que você ora. Tem gente que pensa que Deus só ouve se orar de joelhos, né? É muito bom que a gente se prostre na presença de Deus e ore de joelhos, mas deixa eu falar uma coisa para você como pastor. A oração que Deus ouve, sabe qual é? A oração que Deus ouve é aquela que você faz. A oração que Deus ouve é aquela que você faz e é aquela que, independente da posição do corpo, é aquela que a posição do coração esteja em direção a Deus. É essa que Deus ouve.
Então, se o seu coração estiver apontado em direção a Deus, e se você orar, Deus vai te ouvir. E Deus vai te ajudar. Agora, tem gente que tá tão atribulado, tá tão ansioso, tá tão ansiosa que já senta ou ajoelha, ou deitado, ou em pé, e já entra na presença de Deus ali, querendo acabar logo, já está olhando no relógio. Ah, não, eu marquei 10 minutos, já são 9h45, e vai. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Sobretudo se o momento que você está vivendo, você percebe que Deus está usando para trazer paz à sua vida. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. O que você está fazendo que é mais importante do que estar na presença de Deus? Tá? Você já experimentou entrar na presença de Deus e respirar um pouco diante de Deus? Só ficar quietinho, coloca lá. Eu faço isso às vezes, acordo de madrugada, coloco um louvor no fone de ouvido, sento um pouco no tapete da sala, porque eu não aguento ficar de joelhos, mas eu sento um pouquinho e fico só respirando. Só. De vez em quando, entre uma respiração e outra, eu falo, Deus, cuida de mim. E de vez em quando, entre uma respiração e outra, eu falo, Senhor, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. E numa respiração e outra, eu falo, fala comigo, Deus. Prática simples, tá? Se você tem vivido ansiosa, entre na presença de Deus. Inspire, puxe bastante ar. E aí começa a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, mas eu não estou sentindo. Você vai sentir. Começa a dizer, Senhor, eu solte o ar. Senhor, eu quero entregar a minha ansiedade no Senhor. A tua palavra diz isso. Diz que eu devo entregar toda a minha ansiedade para o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, para a gente caminhar para o final, concluindo aqui, o caminho para que a gente seja curado integralmente a respeito da ansiedade, pelo caminho da palavra de Deus, baseado também em aspectos físicos, de saúde, fisiológico, com dados que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Tá? Confiar em Deus, a confiança em Deus, vai reduzir o gatilho fisiológico, aquilo que é físico, da preocupação. E aí, qual que é o texto? O texto é Mateus 6. São palavras de Jesus. Então, a primeira coisa é confiança. A segunda, e confiança em Deus, não é confiança em você, não é confiança em Deus. A segunda coisa é o descanso. Tá? O descanso quebra o ciclo da exaustão. O descanso quebra o automático. Você está fazendo as coisas naquela rotina automática, está vivendo todo dia a mesma coisa, e a preocupação, e amanhã como é que vai ser? Não, não. O descanso faz você quebrar esse ciclo. O descanso quebra o ciclo da ansiedade. Uma vez que você quebra o ciclo da ansiedade, você passa, a mulher passa a viver esse refrigério, essa paz, essa troca de fardo, esse convite de Jesus, e Jesus recebe a gente com alegria para que a gente faça essa troca. O caminhar fica leve, porque a gente não vai, você não vai estar mais sozinha. O indivíduo, a mulher, não vai estar mais sozinha, mas vai ter a certeza, vai perceber ali a companhia de Jesus em meio à caminhada. Então, o descanso vai quebrar o ciclo da exaustão, vai quebrar a ansiedade. É Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu as aliviarei. E por último, terceiro lugar, é a gratidão. A oração com gratidão, a oração pedindo e colocando diante de Deus todos os problemas que causam a ansiedade, mas na confiança e descansando em Deus, vem a resolução desses problemas no tempo de Deus, e aí você, com gratidão no coração, com gratidão a Deus, vai aí reconfigurar a sua mente, vai reconfigurar o seu interior, o seu cérebro, o seu coração, para uma vida de paz, para uma vida de alegria, para uma vida de contentamento. Tá? E aí você vai começar
a viver aquele versículo que diz que a paz de Cristo habite ricamente o teu coração. A paz de Cristo vai habitar ricamente o teu coração. O Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 27, ele diz que nos deixa a paz dele. Eu vos deixo a minha paz eu a vos dou. Paz de Jesus tem para a gente sempre que a gente quiser, sempre que a gente pedir, sempre que nós precisarmos, haverá paz de Cristo para nós, para que a gente possa vencer toda ansiedade. O que nós devemos fazer é o que diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mulheres benditas de Deus. Que Deus muito abençoe a vida de vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o entendimento de vocês a respeito da ansiedade, algumas coisas a respeito da Bíblia, que a Bíblia diz a respeito disso, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Que Deus muito abençoe a vida da missionária Iracema e todas vocês, tá? Um grande abraço, um beijo da parte do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. Amém, pastor Samuel. Tenha por certo que foi de grande produtividade esta palestra, juntamente com a ministração sobre as nossas vidas, falando sobre um tema tão importante, né, e tão destrutivo ao mesmo tempo, que se chama ansiedade. Eu só peço por gentileza se você pode falar algo a respeito de um comentário de uma mulher, onde eu vou ler sem pronunciar o nome, para ficar na gravação, porque eu acredito que muitas outras mulheres vão se identificar com isso também. Onde ela diz: às vezes me sinto culpada por tirar um tempo para mim. Parece que estou errada e acabo não conseguindo. Isso é mais comum do que ela pensa, tá? Na terapia, como psicanalista, 80% dos atendimentos que eu faço são atendimento para as mulheres, tá? Os homens, eles fogem da terapia igual, fazendo uma brincadeira, igual o diabo foge da cruz, né? Mas as mulheres, elas são bem mais propensas a participar e a fazer análise. Então, uma das primeiras coisas que a gente trata na psicanálise é justamente, ou no aconselhamento cristão, é justamente essa questão das mulheres pensarem em todo mundo e quando vão pensar em si mesmo ainda é, trazem aquele pensamento de si mesmo com culpa, com peso, com dor, mas isso tem a ver com a questão da nossa cultura, da nossa herança cultural, das tradições das quais nós crescemos e fomos, então, ensinados pela nossa família. A mulher sempre ocupou esse espaço de que ela é a coluna da casa, ela tem que fazer tudo, ela tem que saber tudo que está acontecendo. Tem até algumas imagens na internet que a mulher está balançando o carrinho com uma mão, mexendo a panela com a outra, afastando, tentando colocar comida para o cachorro com os pés e tal. A mulher não tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e nem ficar o tempo todo fazendo tudo isso, tá? Se nós não descansarmos, sejamos homens ou mulheres, mulheres ou homens, o que acontecerá conosco é um estado, né, gravíssimo de estresse chamado ansiedade. Quando a nossa cabeça não para o corpo para a nossa cabeça, tá bom? Então, a culpa é porque, como? Eu vou estar descansando enquanto meu filho está com fome? Isso aí é só você entender que pela palavra de Deus não há problema nenhum de você descansar, tá? Se Jesus, como eu disse aqui, se Jesus, quando tinha sono, dormia, quando tinha fome, comia, quando tinha sede, bebia, enxergava a necessidade das pessoas, e ele fazia e recomendava-se que fosse feito isso, então é para a gente fazer. O descanso é algo de Deus. Tirar um tempo para você é algo de Deus. Jesus tirava tempo para ele falava para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou caminhar um pouco mais à frente, porque eu quero falar sozinho com o Pai. E não é para a gente imitar tudo que Jesus fez? Então, por que a culpa?
cuidado para não permitir que o inimigo coloque culpa no seu coração de você fazer uma coisa que foi Deus que autorizou você fazer, tá bom? Pode tirar o seu descanso. Ninguém, eu sempre falo assim, ó, se a pessoa não comer agora no almoço, até 6 horas da tarde, ela não vai morrer de fome, não. Ela vai aguentar esperar um pouquinho, tá bom? Só para exemplificar, uma vez alguém me ligou, eu nem conhecia a pessoa, mas ela me ligou, eu e minha esposa, nós pastoreávamos lá na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, e a pessoa ligou dizendo que não tinha nada em casa. E a gente estava no começo do pastoreio ainda, então ficamos muito preocupados. E ele dizia, aquele homem, né, que não tinha nada, que os filhos estavam com fome, aquela coisa toda. Então, se a criança está com fome, a gente sai correndo para poder atender. E eu peguei o endereço, eu e minha esposa, a gente correu. E nós chegamos lá, e ele abriu assim a despensa dele e mostrou alguns alimentos que ele tinha lá, que já estavam, alguns estavam na metade, outros tinham acabado, outros ainda estavam por abrir, e eu percebi que ele tinha mais alimento na despensa dele do que eu na minha casa. E eu não estava preocupado com o dia de amanhã, porque eu sabia, eu sei que Deus é que cuida de mim. E aí eu trouxe uma palavra para ele que tinha que descansar um pouco mais em Deus. Tá? Então, o que a gente precisa, muitas vezes, é só um descanso. Descansar em Deus, ou descansar a mente, descansar o coração e tirar um tempinho para você oxigenar a, a tua vida, a tua mente, o teu coração. Tá bom? Amém, Pastor Samuel. Foi uma palestra maravilhosa. Tenha por certo que, através da sua vida, muitas mulheres, todas nós, na verdade, vamos começar a pensar diferente daqui por diante, vamos agir diferente, vamos buscar nos cuidar cada vez melhor. Aquela que já se cuida, por certo, vai prolongar o cuidado, e aquela que não tinha o tempo, eu tenho por certo que, através da sua vida nesta noite, o Espírito Santo falou com todas elas, e a partir de hoje, elas também vão começar a se cuidar. Eu, né, como Projeto Dorcas Brasil, juntamente com a diretoria, com todas as mulheres aqui presentes e as outras que vão assistir depois, prestamos a você nosso muito obrigado. Agradecemos também a presença da sua esposa aqui conosco, e tenha por certo que hoje você foi um grande instrumento na mão de Deus para o Projeto Dorcas Brasil, e contribuiu imensamente para que uma mulher curada tenha a sua família, a sua geração abençoada. Deus continue lhe abençoando como esposo, né, como pai, como pastor da sua igreja, e também como professor, como profissional, e em todas as áreas aí, que as bênçãos do Senhor continuem sobrando, sobejando sobre a sua vida e da sua família. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tá? Fiquem todas com Deus. Tá bom? Amém.